no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Lideranças municipalistas voltaram a alertar que o projeto com mudanças nas regras do ICMS tira 15 bilhões de reais das prefeituras. As cidades do Ceará perdem pelo menos 590 milhões de reais. Quem chega agora com essas informações é o repórter Sátiro Salles. Menos de 24 horas após a Câmara Federal aprovar o projeto de lei complementar 18 de 2022, que fixa em 17% o ICMS sobre os serviços de energia elétrica, combustíveis e comunicações, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, reafirmou que os municípios deixarão de receber, somente em 2022, pelo menos 15 bilhões de reais. As perdas para 184 cidades do Ceará, de acordo com a mesma estimativa, serão de 590 milhões de reais. Os técnicos da Confederação Nacional dos Municípios avançaram nos cálculos e na mais recente tabela sobre projeções de queda de receita do ICMS mostram que, por exemplo, a pequena cidade de Guaramiranga, no maciço de Baturité, perderá em 2022 a importância de R$ 326.875,26, enquanto em 2023 este valor sobe para R$ 719.125,56, chegando em 2024, no último ano do mandato dos atuais gestores, a R$ 791.038. Quanto maior o município, menos receita de ICMS. A tabela elaborada pela CNM mostra, por exemplo, que entre as 184 cidades do Ceará, o maior baque nos cofres com as mudanças nas regras do ICMS será em Fortaleza. Em 2022, perderá 55 milhões de reais, 121 milhões em 2023 e no ano de 2024, 133 milhões de reais. Com informações do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Sobre esse assunto, a gente conversa agora no Jornal Alerta Geral com o presidente da Associação dos Prefeitos e Municípios do Ceará, Júnior Castro. Presidente, seja bem-vindo aqui ao Jornal Alerta Geral. Acabamos de relatar esta semana de movimentos em Brasília em relação à votação do projeto do ICMS, que já passou pela Câmara Federal, agora está a caminho do Senado. E no Senado, presidente, diante das preocupações manifestadas pelas entidades municipalistas, a como reverter a mudança ou a votação desse projeto do ICMS. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos que estão agora nos permitindo ser vistos e ouvidos. Nós estamos esperançosos, Luzenor, de que no Senado a gente tenha uma atenção diferenciada, tendo em vista precisa dessa atenção. Os municípios brasileiros, eu não falo nem cearenses, eles já estão por demais sobrecarregados. E aí a gente tem que ter uma perda financeira como essa, que será muito representativa, isso nos traz muito prejuízo, muita preocupação enquanto gestores, porque a gente sabe que as atividades elas são executadas pelos municípios, elas podem até ser pensadas no governo federal, no governo do estado, mas elas são executadas pelos municípios. E muitos encargos eles já estão defasados, os programas que a gente executa já estão defasados, poderão vir a ser prejudicados, com mais essa perda de arrecadação que os municípios terão. Presidente, na votação na Câmara Federal foram 403 votos favoráveis a esse projeto com as mudanças nas regras de cobrança do ICMS que transformam os serviços de energia elétrica, comunicações e combustíveis como essenciais, assim como também a área de transporte coletivo. Os deputados federais, ao votarem, ao aprovarem esse projeto, olharam mais para o curto prazo, ou seja, para a eleição de 2 de outubro, do que a avaliação mais ampla de um benefício maior para a população? Pois é, Luzenor, essa é a nossa preocupação, tendo em vista esse ano ser um ano eleitoral, onde muitas vezes a preocupação com a reeleição ela se sobrepõe ao que realmente deveria ser feito. E nesse caso específico, o que a gente vê é que o ICMS, ele no acordo que foi feito no Conselho Fazendário,
o ICMS ele se encontra sem nenhum tipo de aumento desde o final do ano passado, e mesmo assim os combustíveis continuaram subindo, que por si só já justifica que não é o ICMS o vilão, né? O ICMS ele é um dos compostos do preço final, mas que está paralisado desde o final do ano passado, e o combustível continuou subindo e vai continuar subindo. Essa redução que a gente poderá vir a ter na aprovação desse projeto, daqui a pouco, ele não vai mais existir, ela vai continuar subindo, de acordo com a política de preço da Petrobras. E aí, o que é que eles vão criar novamente? Qual o culpado que eles vão, né, trazer? Porque o que a gente vê é que toda hora se procura um culpado, quando, na verdade, o que existe é uma dolarização do preço do petróleo e a política de preço da Petrobras em cima disso, que faz com que qualquer movimento externo, como a guerra que a gente está vivenciando, reflita diretamente no aumento aqui no nosso país. Então, nós teremos uma perda grande, considerável, né? Municípios que já estão com limites de responsabilidade fiscal ultrapassado, ou então no prudencial, terão impactos fortes que comprometerão investimentos, convênios, e sem falar na possibilidade de atraso de salários. Então, assim, nós estamos muito preocupados e querendo que a União, né, que os deputados, que os senadores, que eles encontrem uma solução. Se realmente for para reduzir a alíquota, que eles encontrem de onde virá, né, o saldo para suprir o que a gente irá perder. Assim como a gente sempre foi favorável à questão do salário, do piso dos profissionais da enfermagem, mas que a gente queria que houvesse uma fonte de financiamento, porque a gente sabe da importância dos profissionais, a gente sabe do tanto que eles foram importantes agora, principalmente na pandemia, e a gente teve que vir aqui para justificar que nós não éramos contrários. A gente também não é contrário à redução de imposto, mas desde que venha, né, uma complementação por parte de quem detém do maior bolo fiscal do Brasil, que é a União. Senão, os municípios quebrarão, entrarão em situações difíceis. Alguns, por terem situação financeira melhor, esses não sentirão tanto. Mas a grande realidade do Brasil são municípios pequenos, né, pobres, e que terão muitas e sérias dificuldades na aprovação desse projeto. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o presidente da Associação dos Prefeitos e Municípios do Ceará, Júnior Castro, sobre essas mudanças nas regras do ICMS que terão reflexo diretamente nos cofres dos estados e dos municípios. Conosco também o jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzinô. Bom dia ao prefeito Júnior Castro. Prefeito, do outro lado dessa questão tem o contribuinte, a sociedade que não aguenta mais também essa alta carga tributária. Nessa proposta que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e que agora vai para o Senado, foi incluído também aquele gatilho de 5%, quando houver 5% de perdas, o gatilho entra em ação para fazer exatamente a compensação, não apenas para os estados, mas também para os municípios. E o senhor, não sei se o senhor entende isso, que também hoje é bom que se diga que o valor que hoje chega até 35% de cobrança de ICMS é algo que precisa também ser corrigido, ter uma distorção. Eu pergunto, essa solução apontada no projeto não contempla vocês, os municípios, a questão do gatilho de 5% para compensar as perdas em função dessa questão da redução do ICMS? Luzenor, isso aí não contempla, principalmente no momento que a gente está vivenciando, onde a gente tem uma inflação que já supera os 2 dígitos, né? E que o consumo por si só ele vai continuar, e aí a gente não vai ter essa queda, como eles estão imaginando, dos 5%. Entendeu? Então, isso não irá acontecer. Isso é fato que não irá acontecer. Todos os estudos que estão sendo feitos pela CNM, pelos nossos técnicos da pressa, eles já nos mostram isso. E isso não se tornará realidade, infelizmente, entendeu? Por conta do crescimento da inflação, isso será engolido. Agora, eu torno a dizer que a gente possa reduzir, mas que venha, né, de alguma fonte de financiamento do governo federal a reposição dessas perdas, Luzenor e Beto. Isso é muito importante. Como eu digo, vai ser prejudicada a educação das nossas cidades. É a saúde das nossas cidades. Imagine só, ao final do ano passado nós tivemos mais de 100 municípios
que estavam inadimplentes aqui no estado do Ceará por conta de ultrapassar o limite da lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito à folha com o pessoal. Esses municípios, eles tiveram uma lei que é de autoria do deputado Mauro Filho, uma oportunidade de, em 10 anos, reduzir em 10%, e hoje eles estão adimplentes, podendo conveniar seus municípios para o estado e para obras das mais diversas naturezas. O que vai acontecer? Eles teriam 10 anos. Como eles não vão conseguir reduzir, porque vai diminuir a arrecadação, eles voltarão a ficar inadimplentes e muitos outros municípios que não estavam nessa situação também ficarão inadimplentes, porque a lei de responsabilidade fiscal nos limita a 54% do percentual da folha de pagamento. E aí já veio... Presidente, vamos continuar acompanhando esse debate em Brasília com a movimentação das lideranças municipalistas, e na próxima semana o Senado certamente irá colocar esse projeto em discussão em uma articulação também, ouvindo os representantes dos municípios brasileiros e dos governos estaduais, e eu quero tê-lo na próxima semana aqui direto de Brasília. O senhor vai estar em Brasília também acompanhando essa discussão, para o senhor nos trazer essas informações e nós termos a oportunidade de levarmos esse comentário, essa avaliação sobre a tramitação desse projeto e principalmente os impactos dessas mudanças nas regras do ICMS nos cofres dos municípios e dos estados. Ao senhor desejo uma boa sexta-feira. Obrigado, Luzenor. Obrigado, Beto. Estou à disposição. Grande abraço. Você ouviu o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, Júnior Castro, que é prefeito do município de Chorozinho, falando sobre o impacto, a repercussão das mudanças do ICMS. O Congresso Nacional, a Câmara Federal, melhor dizendo, já aprovou o projeto que muda a alíquota do ICMS sobre a energia elétrica, os combustíveis e as comunicações, unificando aí essa alíquota em 17%. Os prefeitos e governadores chiam e dizem que isso vai gerar problemas no caixa dos estados e dos municípios.